Sejam bem-vindos ao Ala Primes, a nossa área de membros desse canal que faz parte do projeto da minha vida. Acho que eu nunca me apresentei formalmente aqui pra vocês e eu acho que é importante nesse momento que eu apresento pra vocês o que é a nossa área de membros. Importante porque, obviamente, a maioria de vocês não me conhece. Então, oi, muito prazer, eu me chamo Marco Álvares e eu trabalho com ilustração pra jogos há mais de 10 anos. Eu já fiz muita coisa legal por aí para algumas empresas tipo a Blizzard, a Epic Games, a Supercell, a Direwolf. Isso tudo através de estúdios muito legais, tipo a Mar Studio, que é o estúdio do Mike Azevedo, e da Ocelus Studio, um estúdio francês que me chamou para liderar uma equipe de mais de 10 artistas ali ao lado do Eric Kenji. Mas antes disso, eu também trabalhei com um monte de outras coisas, tipo caricatura, como editor de vídeo, fiz identidade visual para programa de TV. Também trabalhei com algumas editoras aqui do Brasil para fazer apostilas, coisas editoriais, até livro. Enfim, em paralelo com esses outros trabalhos com arte, eu também sempre produzi algum tipo de conteúdo aqui para a internet, tentando ajudar artistas a se desenvolverem tecnicamente e profissionalmente. Muito disso começou especialmente desde que eu comecei a trabalhar com o Henrique Lira num projeto maravilhoso chamado Iconic, que ajudou a formar muitos artistas brasileiros e a gente teve até um podcast que começou lá em 2017 chamado Iconicast. E esse podcast acabou se tornando um registro histórico muito legal da arte naquele momento, porque a gente conversou com centenas de artistas que trabalhavam com a indústria de animação, jogos, cinema, publicidade, e desde então, lá em 2017, eu comecei também a fazer algumas lives. Eu fiz live no Facebook, na Twitch, depois a gente migrou aqui pro YouTube, e essas lives sempre foram focadas em arte, tanto eu estudando, produzindo arte, quanto dando alguns feedbacks que esses acabaram virando alguns cortes aqui no YouTube, e esse foi o início do nosso canal. E depois de muitos vídeos que a gente acabou produzindo de cortes nessa época, a gente foi ganhando corpo aqui no canal do YouTube e esse projeto acabou crescendo demais. E desde o começo desse projeto eu sempre tive que dividir a minha atenção com esses outros trabalhos, né? Às vezes até mais de um trabalho, porque fora a produção de arte eu também ensinava, mais o conteúdo aqui no YouTube. E no final de 2025 eu decidi dar um passo que acabou mudando completamente a minha vida. Eu decidi pedir demissão do meu trabalho para poder focar 100% dos meus esforços aqui nesse canal. Eu decidi dar uma chance para esse projeto que eu considero como o projeto mais importante da minha vida. E é esse projeto que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Eu sempre quis devolver de alguma forma o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos, porque tudo que eu aprendi foi graças aos meus amigos e a outros artistas que despenderam ali de algum tempo para poder me ajudar de alguma forma. E desde as lives lá na Twitch e agora produzindo conteúdo aqui pro YouTube, é onde eu me sinto mais à vontade, mais livre para poder fazer isso de uma forma legal. E a gente encontrou aqui na nossa área de membros uma forma de financiar esse projeto. Mas é muito mais do que um financiamento coletivo. Esse aqui é um lugar de troca, é um lugar de aprendizado. É uma comunidade extremamente viva e cheio de conteúdo para você poder se desenvolver como artista. E para você também poder ajudar outros artistas que estão começando nesse caminho. Eu não quero aqui, de forma alguma, tentar te iludir ou de te vender um sonho, alguma promessa milagrosa de que é fácil, de que você vai estar ganhando em dólar daqui 3 meses ou ganhando milhares de reais trabalhando na indústria de jogos. Você deve ver esse tipo de baboseira aqui na internet o tempo todo. Mas aqui, apesar das brincadeiras, o papo é sempre muito reto e sempre muito transparente com vocês sobre a realidade do mercado de trabalho e também sobre as minhas opiniões a respeito de aprendizado de arte no geral. Mas que apesar das dificuldades, e que são muitas, a gente nunca perde o nosso interesse, a nossa paixão por esse universo. E é essa motivação que faz com que a gente levante todos os dias para poder estudar alguma coisa nova, aprender alguma coisa e também compartilhar com a nossa comunidade esse aprendizado. Seja para trabalho ou para uma satisfação pessoal mesmo de aprender alguma coisa muito legal. Mas enfim, deixa eu te apresentar agora o nosso projeto. O que é o Ala Primes? Ala Primes é um nome dado para nossa comunidade. É um nome que surgiu ali de uma brincadeira com o meu livro favorito para aprender pintura, que se chama Ala Prima 2, do Richard Schmid. E aí acabou virando outras coisas, e aí a nossa comunidade adotou o nome Ala Primes. E por um preço quase que simbólico, você ganha acesso a um monte de conteúdo exclusivo.
como por exemplo acesso a todo o histórico de lives que eu fiz desde o começo desse canal, acesso a um workshop completo de criação de personagens que eu fiz com o meu querido irmão César Rosolino, também ao curso Blender Sem Frescura para Artistas 2D, que basicamente te abre as portas para esse universo incrível que é o 3D, mas sem entrar naquelas minúcias mais específicas do 3D, bem focado para quem quer trabalhar com 2D, mas quer aprender algumas coisinhas de 3D para ajudar no processo. Tem aula também de pintura tradicional, tem aula de desenho, acesso também a um monte de recurso exclusivo, tipo fotografia de esculturas em luzes diferentes para você poder estudar, acesso ao meu pacote de brushes para Photoshop, para Krita, acesso a pacote de texturas, sem contar nos cupons de desconto exclusivos para um monte de curso feito por artistas amigos aqui da nossa comunidade. Eu sei que é muita coisa, é muita informação, isso pode até te assustar achando que é coisa demais para você ver. E é mesmo, é um monte de coisa, mas para facilitar a tua vida, eu organizei tudo isso lá no nosso site alaprimes.com.br. Nesse site eu coloquei as principais coisas que você não pode perder, para que você possa se localizar bonitinho, tem ali algumas dúvidas frequentes, enfim, dá uma olhada nesse site porque ali está estruturado basicamente o que é a nossa comunidade. Mas você também pode dar uma olhada aqui na aba de membros ou de assinaturas e também na aba de posts para você ver antes de assinar tudo o que você vai ter direito dentro do canal do YouTube. Mas não esquece que você também vai ter acesso à nossa comunidade do Discord, onde você vai poder criar o seu sketchbook para compartilhar as suas artes, mas também ver o sketchbook e interagir com artistas do mundo inteiro. Que falam português, obviamente, porque é um servidor brasileiro. Mas se depois de tudo isso que eu falei ainda, você não está convencido ou não tem certeza se é para você essa comunidade, eu separei alguns depoimentos de artistas que fizeram ou fazem parte da nossa comunidade para te contar um pouquinho o que é o Alaprimes para eles. Só antes de eu te mostrar, eu queria só agradecer a todos os artistas que enviaram vídeos aqui pra gente. Infelizmente não deu pra usar o depoimento de todo mundo que enviou. A gente teve até que editar bastante dos depoimentos para que isso coubesse dentro desse vídeo. E novamente o meu muito obrigado. E agora os nossos membros vão responder muito melhor do que eu posso explicar o que é o Alaprimes. Esse Discord é um cantinho especial na internet. Ele me traz muito da experiência dos fóruns com a facilidade do chat. Então é muito bom entrar lá, trocar ideia, ver do que o pessoal tá conversando, ver quais são os links que estão empolgando, ver o que o pessoal tá tendo dificuldade, sabe? Atualizar sketchbook, mostrar o seu progresso, pedir ajuda com as coisas que estão te dando dificuldade, sabe? Eu acho que a gente como artista, estudar técnica é importante, nos dá ferramentas, né, pra gente conseguir materializar as nossas ideias, mas eu acho que, sendo artista, nós somos muito sensíveis e eu acho que fazer parte de uma comunidade muda o jogo. É um lugar de acolhimento e crescimento profissional, o que é muito bom. E para mim isso foi engrandecedor, porque eu nunca fiz parte de comunidade. Só que hoje eu não me vejo sem o Alaprimes. Para mim, o Alaprimes ele representa um espaço seguro e acessível, né? Bem equipado, com atividades e desafios artísticos coletivos, além de contar com uma organização e uma moderação que propicia uma convivência mais agradável e respeitosa, né? O Alaprimes foi a primeira comunidade que me impressionou e que me acolheu de um jeito que eu jamais tinha sido acolhida antes. O Alaprimes, para mim, é um refúgio, sabe? É como uma família. É uma comunidade engajada, segura, com pessoas que estão lá para fazer acontecer. Uma comunidade que cumpre o seu papel de comunidade. Eu era muito um dos timidinhos, assim, eu não falava muita coisa, eu não sabia como interagir direito, aí eu lembro que eu ficava tremendo, assim, para falar com as pessoas, mas com o decorrer do tempo, eu fui me adaptando, né, eu fui percebendo que aquele ambiente era seguro, que aquele ambiente, na verdade, é um dos poucos ambientes da minha vida que eu consigo ser eu mesmo. De verdade, eu consigo traçar, assim, uma linha entre, tipo, a minha experiência artística antes de fazer parte da comunidade e a minha experiência artística agora, depois de fazer parte da comunidade, sabe? Estando dentro da comunidade. Pô, nesse curto período de tempo foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque eu acho que eu nunca quis passar tanto tempo desenhando, com tanta vontade de desenhar, estudar, conhecer coisas novas, aprender, do que antes de ter entrado nessa comunidade, sabe?
definitivamente eu só criei uma rotina, que inclusive me ajudou numa fase bem difícil, graças ao Ala Primes, que tinha um aulão lá, que eu aprendi a como estudar, e a partir disso eu fui me motivando com as lives. Você tem inúmeros conteúdos de extrema qualidade e que vão elevar o nível da sua arte a um nível que você sequer poderia imaginar, que é o meu caso. E tanto os vídeos, as lives do Marco, quanto os vídeos gravados, que depois de um ano eu ainda não consegui terminar de assistir, eu aprendi muito sobre a mentalidade do artista, que me ensinou a ter resiliência e paciência com o processo de aprendizado. O que eu aprendi com a Ala Primes é muita coisa, pra ser sincero. Desde os aspectos técnicos da arte, né, da produção de conteúdo que ele fazia pro YouTube. Vídeos como estudar, ou vídeos que eu lembro de assistir muitas vezes, os vídeos de processo de ilustração. A princípio eu entrei para ter acesso às playlists exclusivas, para participar do Discord, mas com o tempo eu peguei descontos em cursos, eu vi muita aula gratuita, também aprendi muito vendo os desafios da comunidade, vendo como que o pessoal se integra na pipeline, como que fica a produção, como que você finaliza bem, apresenta pranchas. Tem muitas aulas, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa lá. E depois a comunidade é fantástica, já recebi imensos feedbacks lá, incluindo paintovers. E por mais que eu não interaja tanto com outros artistas quanto eu gostaria, só de estar lá, participando dos desafios, postando e vendo os sketchbooks de todo mundo, participando das aulas, já é incrível. Pouco antes de eu entrar no Ala, eu cheguei a desistir de arte, por alguns motivos aí. Mas foi um encontro presencial do Ala com o Marco, que foi o primeiro de muitos, diga-se de passagem, me trouxe de volta para a área. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje, minha casinha, cuidar muito bem dos meus gatos, ter a paz que eu tenho hoje de poder trabalhar de casa, participar de eventos de arte, conhecer mais sobre arte, estudar e poder trabalhar com algo que eu gosto também, que eu descobri que eu gosto, que é a edição de vídeo. Tudo isso só foi possível por conta do Ala Primes. Esse senso de pertencimento, de identificação que eu sinto quando eu acompanho o processo de uma peça, uma mentoria, um feedback, ou até mesmo através dos sketchbooks no Discord, é a minha parte favorita, porque eu não me sinto sozinha, eu encontro motivação para trilhar o meu próprio caminho como artista, me dá até uma certa autoestima para respeitar o meu próprio processo, sabe? E não me comparar tanto. E que é muito irônico, né? As redes sociais, elas geram uma comparação, você nunca se acha bom o suficiente. Mas essa comunidade, quando você encontra artistas incríveis, eu não tenho esse sentimento de comparação, eu tenho um sentimento de inspiração mesmo. Eu fico, nossa, que incrível, que artista incrível, quero ser igual a ele um dia, mas não no sentido de me comparar, de querer ser igual, mas de perceber que ele já esteve no lugar onde eu estou, que ele já teve as mesmas dúvidas. Eu entendo o caminho que ele fez e eu pego parte daquilo e tento absorver, sabe? Tento trazer para o meu próprio caminho o que funciona, o que não funciona, tá tudo bem também. Com Ala Primes, assim, é um lugar que pode ser que um dia acabe, mas eu torço para que não, mas se um dia acabar, nunca vai ser sempre um lugar que eu nunca vou esquecer. E, enfim, é isso. Obrigado ao Marco e a toda a comunidade. A comunidade do Ala Primes me ajudou a enxergar que eu preciso estudar muito. Eu queria agradecer novamente a todos os membros que enviaram os vídeos para esse depoimento. Meu muito obrigado, galera. E você que assistiu até agora, muito obrigado só pelo seu interesse. Só de você estar inscrito aqui no nosso canal já é muito especial para mim. Muito obrigado pela sua audiência. E se você decidiu participar da nossa comunidade, a gente se vê lá no Ala Primes. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.